Olá, está no ar mais um Em Dia com a Saúde. O nosso assunto hoje é sinusite. Cabeça pesada, nariz entupido, são sintomas que atormentam um número cada vez maior de pessoas. Por que respirar pela boca não é um hábito saudável? E por que o uso de descongestionantes nasais, em vez de melhorar, pode piorar o problema? A sinusite já é a doença crônica mais comum dos Estados Unidos. E por aqui, o número de casos também cresce. É que alguns hábitos modernos agravam o problema, como o uso de ar-condicionado, a poluição, apartamentos pequenos, pouco arejados. O resultado de tudo isso é uma inflamação que provoca nariz entupido e muita dor de cabeça. Vamos ver. A inflamação ocorre nas cavidades, chamadas sinos, que ficam na parte interna do nariz. Com a inflamação da mucosa, não há limpeza, filtragem e nem o ar fica umedecido antes de chegar aos pulmões. Por isso, uma pessoa com sinusite pode desenvolver outros problemas respiratórios. Existe, inclusive, uma associação de alguns processos, por asma, rinite alérgica, que são processos nasais também que podem atingir também o pulmão. Foi o caso de Renata, que já teve bronquite e crises recorrentes de sinusite. A sinusite gotejava no pulmão, aí me dava crises horrorosas. No meu caso, eu tinha muitas dores na face, a cabeça dói, você fica toda, essa parte aqui fica toda congestionada. Ela fez tratamento clínico e hoje está curada. O médico dá algumas dicas para melhorar a qualidade do ar respirado. Manter o ambiente ventilado, usar bacia com água durante a noite e fazer vaporização. São cuidados que facilitam o funcionamento da mucosa. O mais importante que eu acho é você fazer um diagnóstico certo. Se você tem um diagnóstico certo de uma sinusite crônica, você tem como tratar, não é isso? Você não vai tratar todas as sinusites igual, porque existe a causa, cada um tem uma causa específica. E para falar um pouco mais sobre as causas e os tratamentos da sinusite, está com a gente a Ingrid Souza Lima. Ela é presidente do Departamento de Alergia e Imunopatologia da Associação Médica de Minas Gerais. Doutora Ingrid, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Bom, para algumas pessoas que sofrem de sinusite, basta o tempo mudar para começar uma crise. Não necessariamente, né? Mas atualmente, né, na época do outono e inverno, que acho que é a parte pior, né, quando começam realmente a parte respiratória a aflorar, e nessa época, principalmente agora, que começa o período muito seco, a umidade relativa do ar muito baixa, sem dúvida nenhuma, os pacientes que já têm essa susceptibilidade, eles realmente sofrem mais, né? Então, eles começam a ter essa congestão nasal, nariz muito entupido, essa secreção que desce atrás da garganta, né? Essas infecções, uma secreção nem sempre fluida, mas às vezes uma secreção mais amarelada, mais esverdeada, né? Que é realmente o que a gente chama de sinusite, né? Na verdade, a gente chama de rinocinusite, que a maioria das vezes a pessoa tem uma rinite associada e que tem que ser tratada junta para evitar esse vai e volta dessas infecções. O uso indiscriminado de antibióticos para tratar a sinusite é um problema, né? Esse é um grande problema, um pouco minimizado aí com essa nova lei, né, de que a pessoa ela precisa ser consultada para poder estar comprando antibiótico. Antigamente tinha-se a pessoa mesma achava que estava com infecção, com a sinusite, comprava indiscriminadamente. E o grande problema é que as pessoas tomavam assim, 2, 3 dias, melhorava, parava. Porque na verdade ela não tinha ideia se ela realmente estava ou não com a infecção, tomava pouco tempo e foi aumentando então a resistência bacteriana. Para a gente, né, como médico, a gente começou a ter um impasse muito grande que os antibióticos pararam de fazer efeito. E a gente tinha que passar antibióticos cada vez mais potentes para poder estar resolvendo o mesmo problema, porque as bactérias elas vão selecionando. Mas é preciso sempre recorrer a eles? Não necessariamente. Se essa secreção, quando é uma sinusite, né, normalmente essa secreção ela está mais grossa e às vezes a gente precisa entrar com antibiótico sim. Tá? Agora, se tem uma rinite associada, que a maioria das vezes tem,
também, a gente tratando a rinite, a gente vai evitar que essa secreção ela engrosse e que acabe piorando e levando todos esses incômodos que a sinusite tem, né? Dor na face, congestão nasal, muita secreção, secreção atrás da garganta, levando esses pigarros noturnos, tosse noturna e todo o incômodo que ela causa. E é verdade que quem sofre de sinusite não pode frequentar piscinas, é bom evitar a natação, isso é verdade? Se a pessoa estiver em crise, realmente ela não deve nadar. A gente dá um tempo, melhora a pessoa e aí depois ela pode voltar. Então, quer dizer, é só mesmo no período de crise, né? Mas a pessoa fazendo um tratamento, um acompanhamento, desde que ela esteja controlada, ela pode voltar a nadar. A gente até que quer que volte. É óbvio que uma pessoa que tem uma rinite, né? Ela piora um pouco mais com o cloro, né? Se a piscina for clorada, o cloro ele acaba sendo irritante dessa fossa nasal e acaba piorando e às vezes facilitando para uma pessoa muito susceptível. Mas eu acho que se ela estiver bem controlada, mais estável, ela dá uma melhorada e aí ela dá para nadar, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a doutora Ingrid Souza Lima vai tirar mais dúvidas da gente. Agora vamos falar sobre a cirurgia de retirada da adenoide e do risco de uso dos descongestionantes nasais. Dê uma olhada em algumas dicas que podem ajudar você a prevenir as crises de sinusite. Para evitar as doenças respiratórias, a sua casa deve receber sol todos os dias e ser mantida sempre arejada. Tapetes e carpetes são contraindicados, mas se não houver como evitá-los, use aspirador de pó para fazer a limpeza pelo menos 2 vezes por semana. Troque as cortinas de pano por persianas de plástico. Evite bichos de pelúcia e compre travesseiros novos 1 vez por ano. Quem sofre com o nariz entupido sabe que respirar pela boca é um hábito que se adquire até sem perceber, mas ele é perigoso. Pode provocar doenças, defeitos na face e até problemas de mastigação. No caso de uma criança, se ela respira de boca aberta, a explicação pode ser o crescimento da adenoide. Entenda melhor. Quem vê Pedro, de 3 anos, brincando tranquilo, nem imagina que até pouco tempo ele era bastante agitado. O motivo? Dificuldade para dormir. Logo aos 9 meses, o Pedro começou a roncar. E eu achava engraçada essa história, assim, como é que um bebezinho ronca. Mas não dei muita importância a isso. E nessa fase, ele acordava muito à noite também. Só que eu não sei se era por causa da respiração ou porque o bebê nessa fase, ele acorda muito mesmo, ainda mais que ele mamava no peito. Então eu não sabia se ele estava acordando por causa da respiração ou se ele queria ficar pertinho da mãe, então eu não tenho muita clareza disso. Mas logo depois de 1 ano, o Pedro começou a gripar demais, a ficar muito congestionado, a respiração sempre difícil, né, filho? Boquinha entreaberta. A respiração bucal é o principal sintoma da chamada hipertrofia da adenoide, que causa o crescimento desordenado da glândula, doença mais comum em crianças de 1 a 5 anos de idade. A falta de tratamento pode trazer riscos à saúde, principalmente da criança. Pedro tinha 80% de obstrução nasal, chegava até a parar de respirar por alguns segundos enquanto dormia. Por conta dessas complicações, foi indicada a cirurgia para a retirada das amígdalas e de parte da adenoide. E logo que a cirurgia acabou, pela primeira vez eu vi o Pedro respirando pelo nariz. E isso, né, assim, para quem vive essa situação sabe o tanto, a importância que isso tem, né? O alívio que isso vai trazer para ele. Feliz o Pedro já era, mas vai ficar mais tranquilo, né, Pedro? A vida vai ficar mais gostosa ainda, né? Para ele e para nossa família. E para nossa família. Para nossa família. A nossa família. Você sabia? Toda criança tem adenoide. O tecido esponjoso cresce principalmente entre 2 e 4 anos de idade. Seu tamanho começa a diminuir a partir dos 8 anos e desaparece nos adultos. Quando a adenoide é muito grande e a obstrução causa problemas respiratórios, então é necessário recorrer à cirurgia. E nós adultos?
Quando o nariz entupido incomoda demais, logo recorremos a umas gotinhas ou a um spray nasal. Muita gente até mantém o remédio ali do lado da cama para usar todas as noites. Mas os descongestionantes, apesar de darem um alívio momentâneo, oferecem risco para a saúde. Vamos ver por quê. Daniele adora brincar com o Luke. O cãozinho é a alegria da casa, mas o animal é um perigo à saúde da dona. Ela sofre de rinite. O tempo seco combinado aos pelos do cão e a poeira acumulada nas cortinas e tapetes são uma combinação catastrófica para o nariz de Daniele. Nem o vapor do umidificador ameniza o problema. A alternativa é o descongestionante nasal. O hábito do uso é herança do pai. Mesmo sem prescrição médica, as gotinhas resolvem a congestão, ainda que por pouco tempo. Olha, já faz um bom tempo que eu uso o descongestionante nasal, porque é um incômodo que eu tenho e eu acabo recorrendo a esses remédios para ter um alívio imediato. Eu sei que não é a melhor solução, que eu deveria procurar outros tipos de tratamento, mas é o que eu pego de imediato para resolver meu problema. De acordo com este médico otorrinolaringologista, o uso de descongestionante nasal não deve ser feito sem orientação médica. Em alguns casos, ele pode ser perigoso. Um uso específico e que poderia ajudar seria, por exemplo, de uma criança, recém-nascida, que tivesse com uma obstrução nasal muito importante e que precisasse de fazer alimentação, no caso uma sucção. Então ele precisaria de um nariz funcionando bem. O descongestionante ele não faz parte do tratamento da rinite, até porque é uma doença crônica e o vasoconstritor não deve ser usado por períodos prolongados. A sensação momentânea de alívio faz com que o uso do descongestionante seja frequente, mas o hábito pode viciar. O descongestionante não resolve o meu problema, ele só alivia. O descongestionante tópico é um medicamento muito usado, geralmente até sem prescrição médica. Ele tem efeitos imediatos de desobstruir o nariz, mas ele pode também provocar uma série de malefícios. Quer dizer, ele não deve ser usado de forma indiscriminada. O efeito de desobstrução é muito rápido, mas à medida que vai usando a medicação, ele requer usar doses cada vez maiores, numa frequência cada vez maior. E vai chegar a um determinado ponto em que você vai poder praticamente utilizar um frasco inteiro e não vai ter o efeito desejado. No caso de congestão nasal, o melhor é consultar um especialista. O ideal é procurar um médico. E se for procurar um médico especialista, que é o otorrinolaringologista. O otorrinolaringologista vai poder fazer um exame da cavidade nasal. Primeiro, para ver se não há nenhuma obstrução mecânica, uma obstrução anatômica, que justifique uma obstrução constante. Então, doutora Ingrid, o descongestionante é mesmo um remédio que vicia? Sem dúvida nenhuma, Como falou aqui, realmente a pessoa ela deixa do lado da cama, esquece a carteira e não esquece o descongestionante tópico. O descongestionante tópico, ele dá um alívio muito imediato, ele realmente melhora a qualidade respiratória na hora, mas só que daqui a pouquinho ele tem um rebote e obstrui o nariz novamente. O nariz fica entupido, a pessoa ela fica tão incomodada que ela pinga de novo. E daqui a pouquinho a pessoa ela pinga de hora em hora, ela pinga não sei quantas vezes ao dia, e isso mais tarde pode causar pressão alta, tá? Porque ele é um vasoconstritor, quer dizer, ele diminui a contração dos vasos do nariz, mas ele não é seletivo, ele pode dar no corpo todo. Então, se utilizado em grande quantidade, é como se ele estivesse tomando oral. Então, realmente tem que tomar muito cuidado, ele vicia realmente, tá? E as pessoas, então, elas têm que tomar, a gente tem que retirar do paciente. Existe uma rinite, chama rinite medicamentosa, que são causadas por esses descongestionantes. Então, além da rinite alérgica, que normalmente o paciente que vai nos procurar já tem, ele tem duas, ele tem uma rinite medicamentosa. E se a gente não trata a rinite medicamentosa, quer dizer, retira o descongestionante, a pessoa ela não sara, ela não diminui a obstrução nasal por causa desse rebote que o descongestionante faz. Então, realmente é um perigo grande à saúde. Agora, também não adianta ficar só combatendo as crises, é preciso fazer a prevenção. Sem dúvida nenhuma. Prevenção é o que a gente fala que é o melhor remédio atualmente, É um hábito que ainda o brasileiro, eu acho que ainda não tem, mas eu acho que a gente tem que começar a ter, se a gente trabalhar com isso, minimizar os ácaros, principalmente, que são os grandes vilões da alergia, diminuindo, principalmente dentro de casa, a casa da pessoa. Às vezes a pessoa tem muita cortina, muito tapete, muito bichinho de pelúcia, se for quarto de criança. Isso tudo vai estimular essa pessoa que é geneticamente determinada, porque o alérgico ele é geneticamente determinado, a desenvolver essas alergias, a piorar essa qualidade respiratória, a obstruir esse nariz, a produzir mais secreção. Então, quer dizer, isso tudo vai levando ao nariz hiperreator e essa obstrução, quer dizer, esse nariz
desentupido durante muito tempo, acaba levando a essas sinusites. Então, sem dúvida nenhuma, vamos tratar esse nariz, vamos evitar o máximo possível das coisas dentro de casa, para a gente estar evitando que isso aí evolua. Pois é, nessa prevenção tem que entrar o combate a um importante inimigo. Os ácaros são animais tão pequenos que só podem ser vistos com auxílio de microscópios. Os ácaros domésticos alimentam-se de escamas de pele, por isso se alojam em colchões, travesseiros, tapetes e sofás, onde os níveis de temperatura e umidade são bons e há oferta de alimentos. Assim, suas fezes se dispersam nesses ambientes e é a inalação delas que provoca as alergias. Além das fezes, as carcaças dos ácaros também são nocivas. Por isso, nas estações mais secas do ano, quando eles morrem, as pessoas tendem a sofrer mais crises alérgicas. Doutora Ingrid, já existem aparelhos ou produtos que são realmente eficazes no combate aos ácaros? Eles têm essa proposta, mas infelizmente ainda não tem nenhum aparelho específico que a gente consiga eliminar esses ácaros e as fezes deles. Na verdade, como você viu que a maioria é no colchão, no travesseiro, a gente encapa esses colchões, esses travesseiros com capas antialérgicas, exatamente para a gente evitar de ficar dando comida para eles, porque a comida somos nós mesmos, né? A gente deita e a gente vai descamando à noite. Então, na hora que a gente encapa, você veda o contato da gente com esses ácaros e com isso eles morrem e a gente consegue remover essas capas e lavá-las. Então, a gente consegue remover esses ácaros dessa maneira. No caso do sofá de televisão, também é um local excelente para eles poderem, porque a gente acaba deitando e vendo uma televisão, alguma coisa. Comendo, exatamente. Então, o que a gente recomenda é que seja sempre com um tecido impermeável, que a poeira possa ficar assim por cima, que a gente possa só passar um pano, evitar tapete, cortina, né? Como eu falei anteriormente, os bichinhos de pelúcia, evitar muita coisa dentro do quarto ou dentro da sala de televisão. Então, é assim, é limpeza todos os dias, pano úmido todos os dias e realmente o mínimo de coisa possível, bastante arejado, bastante sol, que os ácaros a gente consegue regularizá-los bastante. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. E nós voltamos na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Tchau.